Já está conosco aí o Felipe Buet, que vai nos trazer informações da dupla Brapel. Hoje tem o Brasil de Pelotas no Beira-Rio contra o Internacional e tem o Pelotas também em ação, né, Felipe? Dupla Brapel se preparando para o Clássico Brapel, e o Felipe também traz informações da possibilidade de, quem sabe, né, o Clássico não acontecer na Boca do Lobo. Bom dia, seja bem-vindo, Felipe. Bom dia, Celiomar, bom dia a todos os ouvintes do programa. Pois é, então tem toda essa definição que cerca a Boca do Lobo, mas vamos começar falando do Brasil e do Internacional, né, que vai ter essa partida então no Beira-Rio, que aí então marca, né, marca aí a partida do Brasil na quinta rodada do Campeonato Gaúcho, né. O jogo vai ser às 8 horas, então no Beira-Rio, como o Bento disse, e o Brasil chega aí com alguns desfalques, né, como a gente comentou no programa de ontem, né, temos alguns jogadores fora por suspensão, né, por ter atingido o limite de cartões, né, cartões amarelos em 3 partidas. Então o jogador sendo suspenso após ter tomado o cartão amarelo 3 vezes, né, no campeonato. Então já aconteceu isso com pelo menos 2 jogadores do Brasil, como o Áquila, que é o zagueiro titular, e o João Vitor também, meio campo da equipe. Então, com essas mudanças, além da expulsão também do Gabriel Moisés, que é reserva, mas ele entra regularmente na equipe, assim como o João Vitor também, que também está suspenso, mas ele por cartões, né, não pelo cartão vermelho. O Brasil de Pelotas ele deve ir a campo com Wellington Santana no gol, Murilo, Bruno Miguel, Guilherme Cerqueira e Igor. Aí no meio campo com Rafael Gelatti, Juliano Fabro, Cauê e o trio de ataque, o Stone, o Vini Charopem e o Michael Félix. E aí a gente tem o destaque, né, então, que é a possibilidade do Vini Charopem ser suspenso para o Brapel, porque ele tem 2 cartões amarelos. Então se ele acabar sendo advertido com o cartão amarelo nessa partida, ele vai começar possivelmente como titular, ele pode ficar fora do Clássico Brapel. Então é um ponto de atenção também para a torcida aí, para ficar de olho, né, nele, né, e outros jogadores também, que podem então aí estar fora podem ficar de fora caso sejam, né, sejam advertidos com cartão amarelo. Então é uma partida bem complicada para o Brasil, porque eu estava dando uma olhada aqui no histórico do Brasil de Pelotas contra o Internacional, e aí aqui, de acordo com o Gol, né, um site que compila jogos, compila informações sobre futebol, o Brasil só venceu o Internacional 9 vezes, né, em toda a história. Então é um confronto bem né, desfavorável para o Brasil. E a última vez que o Brasil venceu o Internacional foi em 2018, no Gauchão, e na partida aqui no Bento Freitas, né. Então eu tentei até encontrar aqui qual foi a vez que o Brasil venceu no Beira-Rio, mas é mais complicado porque já fazem alguns bons anos. Então o Brasil tem essa dificuldade, né, contra o Internacional, um pouco também reflexo do Rogério Zimmermann, que foi técnico do Brasil em muitos anos, né, e que tem um histórico também, independente do time que ele esteja, de dificuldade de enfrentar o Internacional. Então ele também tem um longo histórico de derrotas contra o Inter, e também tem um pouco de impacto dessa participação do Zimmermann, que é um técnico histórico aqui no Brasil, né, que é um dos maiores técnicos da história do Brasil de Pelotas. Então, que, claro, também tem essa curiosidade que envolve, né, ele. O árbitro da partida vai ser o Roger Goulart. Então essa partida aí que é muito importante o Brasil, até para que a gente estava comentando, né, comentou bastante sobre a tabela e como ela está, né, embolada ali, muitas equipes com a mesma quantidade de pontos ou pontos muito parecidos. Então essa partida é essencial para a campanha do Brasil, pro Brasil, do Chavante, né, que ele possa então pelo menos pontuar no Beira-Rio e conseguir aí então conseguir avançar, dar um passo pelo menos à frente, para poder aí evitar entrar numa briga aí pelo quadrangular, evitar se preocupar com o quadrangular de rebaixamento. Então qualquer pontuação hoje no Beira-Rio vai ser uma vitória e tanto para o Brasil. Porque, hoje o Brasil, né, Felipe, é aquele jogo que o Brasil ele acaba enfrentando, né, a dupla Grenal aí em 2 oportunidades, né, o que não é o caso do Pelotas, que vai acabar não enfrentando o Inter, né, já sobre certo ponto, se a gente levar em conta que geralmente a dupla Grenal leva vantagem, é um ponto positivo, mas o Brasil, queira ou não queira, ele somou um ponto contra o Grêmio. Se ele não perde pro Internacional hoje, são 2 pontos somados contra a dupla Grenal. Claro que daqui a pouco, se ele tivesse outros adversários, uma vitória em cima de outro adversário seria melhor do que os 2 pontos contra a própria dupla Grenal. Mas o Brasil, a gente falava, né, o Brasil entrou num patamar que lá de uma
situação talvez bem difícil, o Brasil, o que dificulta para o Brasil hoje é ter que encarar o Internacional, né? Mas o Brasil hoje está na segunda colocação, né? Com 5 pontos e pode terminar a rodada até aí entre os 4 melhores, né? Do Gauchão, né? Pois é, então uma vitória seria, né, faria toda a diferença, mas até mesmo um ponto, né, pensando justamente nisso, conseguindo 2 empates contra a dupla Grenal, faria totalmente diferença nessa campanha, que tem esse calendário difícil, né, a tabela do Brasil ficou muito difícil, como tu comentou, tendo que enfrentar a dupla, né, então, a dupla de Porto Alegre, então, cara, conseguindo 2 empates seria, né, o melhor dos cenários, né, já que normalmente a gente costuma ter derrotas em confrontos assim, e a gente também pensa, né, olhando o desempenho do Internacional, o Internacional conseguiu vencer as partidas, está invicto, está entrando no campeonato, mas conseguiu vencer as que vencer, ele conseguiu com muito esforço, né? Não foram partidas que o Internacional dominou e que não teve trabalho, né? Então o Brasil pode também se inspirar nisso, aproveitar disso para também, né, não deixar o Inter ter essa primeira partida de goleada, essa primeira partida de destaque, né? Para que também faça um jogo difícil, assim como costuma ser, como está acostumando ser essas últimas partidas do Internacional, né? Então, que o Brasil também olhe para esses jogos, perceba onde o Internacional está deixando espaço, né? E certamente o técnico William Di Mattia, ele fez isso, né? Ele fez uma preparação pensando nisso, para que aí sim o Brasil também consiga voltar a Pelotas com um bom resultado lá em Porto Alegre, para poder focar totalmente no Clássico Brapel. E aí, partindo justamente por esse outro lado da rivalidade, o Pelotas enfrenta o São Luís lá em Juí, né? Então, mais um confronto difícil também, fora de casa, né? Que vai ser às 9h30, né? Hoje, às 9h30 a partida. E que também é importante dizer, claro, a partida do Internacional do Brasil tem a transmissão na Globo e no Premiere, mas também vai ter a transmissão na Gaúcha, né? Pelo YouTube e pelo ge.com também, pelo site. Então a mesma coisa vale para a partida do Pelotas às 9h30, também vai ter transmissão no YouTube e no ge.com, né, o ge.globo, que é o site da Globo, então que é onde vai ser, onde todas as partidas são transmitidas, né? Então tanto no do Gauchão, né, tanto no YouTube quanto no site. E aí o Pelotas tem uma situação mais tranquila em relação às suspensões, porque não vem com nenhum perigo de ser suspenso o Brapel, né? Então tem uma certa maior tranquilidade, não ter que tomar cuidado com os cartões. A gente sabe, né, que partidas fora de casa acabam fazendo que as equipes façam mais faltas, né, para tentar parar o jogo, controlar o jogo muitas vezes, então pela pressão que é natural que o time da casa faça. E o Pelotas também tem uma situação de pontos, né, mais tranquila em relação ao que a gente já imaginou, né, por mais que sejam só 4, ele não seja ele é o último colocado do seu grupo, né, mas ainda assim o empate deixaria ele com a mesma pontuação que o Brasil, por exemplo, que é o vice do seu, né. Então o Pelotas vai até essa partida para pontuar, porque acho que a partir daí, claro, o Pelotas precisa da vitória, assim como todas as equipes, mas pontuando fora de casa, traz a Boca de Lobo essa responsabilidade de vencer, né, e de, com o apoio dessa torcida, conseguir essa pontuação para evitar qualquer perigo do quadrangular de abaixamento e quem sabe sonhar também com esse mata-mata final valendo o título. E aí o Pelotas vem para esse jogo, né, com uma equipe mais ou menos parecida com o que a gente está acostumado já a ver, com o Jorge no gol, Vidal, Massaia, Yuri e Bruno Ré formando essa defesa, Robson e Vinícius e Cezinha, e no ataque então o Arley com o Marcelinho e o Emerson também. Então essa equipe aí do técnico Ariel Lanzini vem aí para essa partida, né, fora de casa, aí com que vai ter a arbitragem também do Francisco Soares Dias. Então é uma partida aí que é muito emblemática para o Pelotas, porque uma vitória aí poder trazer um ânimo a mais que cerca agora, porque a Boca do Lobo está cercada de uma indefinição, de uma preocupação, que é a possibilidade do Clássico Brapel não acontecer aqui na Boca do Lobo e nem em Pelotas. Isso se deve, né, à denúncia do TJD-RS com o Pelotas e o São José, né? Isso por causa da primeira partida do campeonato, que foi lá no Paço da Areia, né, o estádio do São José, onde houve, né, um conflito entre a torcida do Pelotas e a do São José, que começou, né, com troca de pedras entre as torcidas, que acabou com uma invasão no setor da torcida do Pelotas, né, naquele corredor entre as torcidas, né, que o portão estava aberto, então a torcida do São José teve a maior facilidade do mundo para atravessar e invadir a parte do Pelotas, né, onde houve, nesse meio aí, nesse portão foi onde houve a briga, nesse portão estava aberto, ou ele foi arrombado, mas não tinha nenhuma segurança, nenhuma polícia nesse setor onde deveria ter, né, que é justamente entre as torcidas,
Então, por isso, né, também as torcidas conseguiram, né, conseguiram acabar entrando em conflito ali fisicamente, né, com proximidade, além da troca de pedras, que foi quando tudo começou, né, a briga, ela teve aí quase 10 minutos de paralisação no jogo, né, porque com a confusão... O São José já foi punido, né, Felipe? Foi, já a partida justamente contra o Nacional, adversário do Brasil hoje, foi em Novo Hamburgo, no estádio do Vale, por causa dessa punição, mas era muito mais... Quando é que é o julgamento, Felipe, para nós? Hoje? Isso, hoje às 5 horas da tarde. Se porventura vir a ser condenado aí o Pelotas, qual é a possibilidade de jogo? Já se ventila algum local? Não, ainda não. Inclusive, né, eu estava dando uma procurada e uma olhada, a Brigada Militar se prepara para o jogo aqui, todo o entorno ainda trata o jogo como aqui, entendeu? Não, claro, isso pode ter, isso tem a ver com algo que eu vou comentar também, que é a possibilidade de Pelotas recorrer, né? Ou Pelotas também ter uma punição menor. Então, a expectativa talvez não seja a mais pessimista, mas o pior cenário para o Pelotas seria, que é a de maior punição, seria de até 10 jogos, de 10 mandos de campo, né, que perderia, o que isso vale tanto para o Pelotas quanto para o São José, né? Isso, claro, isso pode ser atenuado com a identificação dos torcedores, ou também com a quantidade de recurso, enfim, isso né, a gente viu na história toda do Farroupilha, que essa confusão vai longe, né, esses julgamentos no tribunal, eles vão longe, então, claro, isso ainda tem toda uma definição, até conversando com o Uber, né, motorista de aplicativo, ele comentou comigo porque ele me perguntou, né, quando ele me identificou do clique, ele me perguntou a respeito do jogo e do julgamento, porque ele tem um trailer na Avenida Bento Gonçalves, que fica ali perto da Boca do Lobo. Sim. E ele está preocupado com a possibilidade do jogo sair daqui da Boca do Lobo, sair de Pelotas, porque um jogo normal do Pelotas já tem um impacto muito grande financeiramente para ele, né? E aí tem toda uma preparação, né, para atender os clientes, né? Exatamente, um Brapel ainda mais. Então ele está ainda sem saber se ele compra ou não as coisas, se ele se prepara ou não para o jogo, que pode ser que saia daqui, né? Então, caso o Pelotas acabe sendo punido, o jogo teria que ser a 50 km da cidade, né? Então eles levariam o jogo para outra cidade, o que seria possivelmente Rio Grande daí, né? Se for, é que ontem nós estávamos numa dúvida se seriam 100 km ou 50. Se fosse 100 km, Rio Grande acho que não seria possível. Pelotas é menos que 100 km, eu acho, né? Se eu não me engano, aí parece que não seria possível, mas 50 km seria possível. Mas eu vou só dar um parecer também, não é nenhuma opinião, é o que eu imagino. Primeiro, eu acho que se o Pelotas for punido, talvez não seja, mas se for, vai ser com tempo hábil para um recurso, para pelo menos o Brapel acontecer em Pelotas, porque se ele for para outro lugar, tem toda uma outra logística também de segurança, porque a torcida do Pelotas irá se dirigir para esse local e a do Brasil também irá se dirigir num local, num ambiente diferente. Então acredito que também por isso, é a sensação que eu tenho. Eu não consigo afirmar assim, a não ser punido ou ser punido. Não consigo assim ter uma linha mais tênue nisso aí, mas eu acredito que se porventura vir a ser punido, vai ter tempo hábil e ele vai entrar com recurso e ganha o liminar para poder jogar no pelo menos o clássico agora, né? O meu sentimento também é esse, assim, que o Pelotas se prepara para poder, de alguma forma, mesmo no pior dos cenários, ainda manter o jogo aqui, porque até pensando em questão de ser em Rio Grande, tem o problema do VAR, né? Que eu não sei se os estádios do Rio Grande têm condições para receber, né, a tecnologia do VAR e as câmeras, então isso poderia levar ainda o jogo para mais longe, o que, né, confrontaria mais complicações. Isso a gente está falando de um jogo que é daqui 2 dias, né, no sábado, no caso. Sim. Então, é muito pouco tempo hábil justamente para toda essa preparação, mas é uma preocupação que existe, né, e que cerca, imagino, não só, como eu comentei, o comércio local também ali do entorno, mas certamente a diretoria do Pelotas e, claro, do Brasil, porque a gente está falando, né, de um Brapel histórico, né, faz 5 anos que não tem esse confronto aqui, e que também vai ter, uma das primeiras vezes, a torcida mista, né, vão ter cerca de 400 ingressos vendidos para que a torcida do Brasil, do Pelotas, dividam o mesmo espaço, né, uma organização que já aconteceu várias vezes no Clássico Grenal, que hoje não tem mais, mas que chega aqui na cidade também, como uma forma justamente desse novo período, né, do Brapel, de união,
de um clássico dentro do campo, né? De rivalidade só dentro do Tomara, campo. né? Tomara, é o que a gente pede, né? Tomara que as duas torcidas possam se conscientizar, né? Que está entre um dos grandes clássicos do nosso futebol gaúcho, né? E que há tanto tempo não acontecia, né? E que a gente possa, assim, pelo menos na grande maioria, a gente sabe que o torcedor é algo muito difícil de explicar, né? Existem pessoas que vão com aquele intuito, né? Onde levam filhos, levam família e vão com o intuito realmente de viver aquele momento, né? Pagam o seu ingresso para viver o momento mágico que é o futebol, né? Mas infelizmente existem aqueles que muitas das vezes a bola nem rolou ainda. Cansei de ver isso em clássicos grenais, quando eu frequentava muito o Beira-Rio, que eu não conseguia entender, né? O cara às vezes se deslocar de longe, pagar um ingresso que nunca é barato, ter a despesa de locomoção, de alimentação, e às vezes o clássico nem ter começado e o cara já está saindo algemado pela Brigada Militar, porque não foi com o objetivo de torcer, mas tomara, né, que o torcedor da dupla Brapel aí dê um exemplo, né, de ordem, né, e de torcer, né. A gente sabe que se o clássico não der empate, vai ter só um vencedor, né, e o futebol é assim, né. Aquela rivalidade que fique dentro do campo, nas arquibancadas, mas de uma forma legal, né? Com aquela festa que o Chavante sabe fazer, que o torcedor do Pelotas sabe fazer, né? Tomara que na segunda-feira a gente possa estar falando disso aqui, né? Com certeza, a expectativa é totalmente essa. Até quando vem trazendo um relato que já também vivendo os estádios, né? Já eu cansei de ouvir membros de organizada combinando de brigas antes mesmo da partida rolar, né? Da bola começar a rolar. Eles já ali se conversando, depois a gente vai até tal lugar, sabe? Então, esse tipo de coisa que é muito triste, né? Então, que faz tempo que a gente não tem assim, nenhuma notícia muito preocupante em relação a isso aqui em Pelotas. Então também é um símbolo, né? Também é um indício de que a gente pode muito bem ter nesse sábado, né? Um jogo muito disputado, mas só dentro do campo, né? Com festas lindas, que a gente aproveite todo o espaço, né? Da Boca do Lobo, que é um estádio muito bonito, assim como o Bento Freitas, né? Mas também um estádio belíssimo para o jogo, numa tarde, né? De sábado, então que as famílias possam levar, né? Que levem os seus familiares sem se preocupar com confusões ou qualquer coisa assim, e que aproveitem, né? Isso vai ser incrível. Eu vou te contar uma história bem rapidinho, Felipe, da Boca do Lobo. Eu fiz muitos jogos aí no Bento Freitas e na Boca do Lobo no tempo do Guarani de Camaquã, né? Tanto no Bento Freitas, Brasil e Guarani, na divisão de acesso, com o Pelotas não foi em divisão de acesso, foi mais na copinha, né? Mas fui algumas vezes na Boca do Lobo. E certa feita eu fui narrar um jogo na Boca do Lobo, inclusive o Rafael Paraíba, que tinha sido destaque pelo Guarani, havia sido contratado pelo Pelotas, era o centroavante do Pelotas, e nós chegamos cedo aí, eu narrava pela Rádio Tapense na época, arrumamos todo o material na cabine ali, que fica junto às arquibancadas ali, as cabines da Boca do Lobo, saímos, almoçamos, voltamos, à tarde fui começar a jornada esportiva, comecei a jornada esportiva, o Pelotas ganhou aquele jogo, não me lembro, mas ganhou bem do Guarani até, mas eu notava que eu era muito insultado pelo torcedor do Pelotas, e eu não conseguia entender muito, mas o Guarani é um clube assim que estava no início da sua caminhada, o Pelotas está ganhando bem, o Pelotas até tinha um carinho com o Guarani, porque o Guarani ele não perdia para o Brasil, né? Ele empatou 2 na sequência, né? Com todo o poder do Brasil, mas assim, não era tão agressivo, mas eu era insultado e eu não conseguia entender. Depois que eu fui me ligar, hoje eu não tenho mais, eu tinha uma jaqueta que ela era em branco, vermelho e preto, uma jaqueta Vitória, e tava muito frio e eu tava com aquela jaqueta, então eu tava literalmente de Chavante narrando. Depois que eu fui me tocar, mas não teve agressão nenhuma assim, mas o pessoal me xingava como se eu fosse um narrador identificado com o Chavante. Aí eu disse, não, mas também a minha cabeça, né? Vim pra Boca do Lobo com uma jaqueta Chavante, com as cores do Chavante, né? Mas foi um fato muito visitado. Eu tô aí, eu tô escrevendo um livro, né? E eu conto essa história aí dentro do livro. Eu conto essa passagem aí das cabines da Boca do Lobo. Foi muito engraçado, né? Que legal. Bem inusitado, né? Imagina, né? Bom, Felipe, amanhã a gente volta a falar aí então para destacar esses jogos da dupla Brapel, o Brasil então contra o Internacional às 20 horas, no Beira-Rio hoje, e aí o Pelotas joga na quinta, né? Aqui eu tenho na quinta, seria isso? Né?
Não, desculpa. É hoje, hoje 21h30. Eu olhei Ipiranga amarelo ali, achei que era o Pelotas. Tá, não, o Pelotas joga logo depois, lá em Juí, contra o São Luís de Juí, e a gente traz essa repercussão, então, amanhã, no programa Hora Vez do Esporte, e já vendo o que teve ou não aí de prejuízos pro Brapel, e falar também sobre essa questão do julgamento. Pois é, a gente traz tudo sobre o julgamento, tudo sobre o jogo, então, e a gente volta aí no Hora Vez do Esporte. Bom dia, Selimar. Valeu, bom dia, Felipe. Abraço. Tá aí Felipe Buete, que participou aqui do programa A Hora e a Vez do Esporte, mais uma vez, direto lá da redação do Clique Pelotas.